Para você que me assiste, para você que já está nos acompanhando ou vai nos acompanhar. Hoje é a nossa estreia, o nosso primeiro programa, a nossa primeira edição, a nossa primeira aparição. Então quero convidar você. Eu sou o Maurício, seu anfitrião por aqui. E gostaria muito que você já compartilhasse, já seguisse, já se inscrevesse. Sabe por quê? Pod Brothers ABC no ar. Hoje eu tô aqui com o Ricardo e com o Ailton. Bom dia para vocês, tudo bom? Bom dia. Ricardo, como vai? Bom dia Maurício, bom dia seguidores. Temos mais uma novidade aí para o município do ABC Paulista. Ô Ricardo, você sabe me dizer qual é a proposta desse canal aí? O que a gente vai agregar pro pessoal nesse canal? A ideia que a gente temos aqui é para trazer algumas informações, tanto atualidades quanto algumas informações aleatórias. Aqui é o bate-papo que a gente trouxe para o ABC. E também projetos sociais, ajudar as pessoas também. Fazer vários debates, né? Religião, política. É isso mesmo, pessoal. Então, esse canal ele tem a proposta de motivar, mexer com o ABC sobre tudo o que está acontecendo, tá? Nós três somos parceiros nisso. Todos os vídeos você irá acompanhar nós três falando, nós três crescendo. E assim como eu preciso deles, nós precisamos de vocês. A gente costuma fazer todo um apelo no final, mas eu vou fazer no começo. Porque a gente, para chegar em algum lugar, a gente vai precisar de vocês. No que? Comentando, compartilhando, se inscrevendo. E vocês que já conhecem a gente, vocês que já interagem com a gente, vocês que conhecem a gente de alguma forma, pode colocar seu comentário. Sabe por quê? Porque vocês são a nossa visão, vocês são o nosso público, tá? E hoje a gente tem um assunto bem interessante para comentar com vocês. A gente tem um assunto em que nós três fazemos isso sempre, fazemos isso como função sempre, né? E eu quero saber de vocês, Ailton e Ricardo, sobre aquela situação daquela empresa que decretou que nos seus afazeres diários, determinada função irá deixar de fazer rondas no mercado. Aí eu te digo, será que isso é uma postura? Será que isso não confirma que a população ela está precisando de suporte, precisando de orientação? Com certeza. Vai ter muito desemprego, né? Porque não vai ficar com todo mundo. Porque eles querem parar em cada lugar um ponto fixo, né? Isso aí não vai dar certo, o pessoal vai reclamar do mesmo jeito que está sendo seguido. Com certeza. A área operacional, principalmente na área de segurança, ela precisa ser ouvida também. Muitas vezes a gente vê alguns assuntos que é soltado nas redes sociais, nas mídias, nas televisões, meios de comunicação em geral. E a gente vê, em muitos casos, um lado só, certo? A gente tem que ver os dois lados para a gente saber o que realmente está acontecendo, entendeu? Esse caso que a gente está trazendo aqui para as pessoas, ele tem que ser visto os dois lados. Isso mesmo. E só estão comunicando um lado só. Essa é a minha opinião. O outro, né? Não, eu concordo com o que você falou, mas se eu for falar, confesso, tá? Se eu for dar a minha opinião sobre isso, eu posso falar. A gente pode agredir tanto a empresa, não essa empresa, mas tanto a empresa que faz, Do ramo, né? De um modo geral. a empresa do modo geral, isso para todas as empresas que têm esse determinado cargo, assim como determinadas pessoas que também se sentem assim como essa mulher, como isso que aconteceu. A minha opinião sobre isso, colocando de um foco bem distante, eu digo assim, tudo que é excesso é ruim. Mas eu também sou a favor de que algo que já esteja preocupando, algo que já esteja incomodando, avise. É mais fácil. Você consegue tomar ação de determinadas coisas, você consegue saber sobre
sabe, você consegue inibir diversas coisas e até mesmo... Existem as medidas que é necessário a gente ser tomado, entendeu? Para que seja tomada as medidas, a gente tem que estar a par do assunto, entendeu? Como eu falei, desculpa eu te cortando, mas como eu falei... Aqui a gente está para isso, não tem problema não. É necessário que debater. ouça os dois lados. Pra Se você você entender, for né? para um julgamento, você for fazer parte de qualquer tipo de julgamento, é necessário que o julgador ele ouça os dois lados para entender qual é a situação. Então, mas aí se você fala de um julgador, eu entendo, compreendo, mas eu só, assim, se determinado fato acontece comigo, eu não estou falando só de constrangimento, se determinado fato acontece comigo, isso para tudo, eu não vou esperar essa bomba acontecer, não vou esperar essa bomba Estourar. acontecer. Tá? Eu não estou falando nem de como que eu posso falar, de racismo, eu não estou falando nem disso, eu estou falando até mesmo de situações do cotidiano, do nosso dia a dia. Porque é fácil falar, muito fácil, tá? A gente falar, eu fui constrangida com determinada situação. Eu fui exposta de determinada situação. Eu pergunto para vocês, todo mundo aqui, até todo mundo que nos assiste, foi fazer compra algum dia de roupa. Sabe aquela menina que vem, você quer uma sacola? Essa pessoa, ela já estava te observando. Sim, com Com certeza. certeza. É a função dela. E você pode perceber que às vezes ela vai lá 2, 3, 4 vezes falar, porque isso acontece. Com certeza. Aí eu te digo, nessa situação não existe constrangimento, mas porque algo próximo se aproxima de determinada pessoa, existe um constrangimento. Por isso que o que a gente precisa fazer, ao meu ponto de vista? Se sentiu incomodado com alguma coisa, já resolve. Tá acontecendo isso com você? Não, não tá. Beleza, obrigado, vambora. Agora também, como mesmo o Ricardo falou, precisa ter alguém que faça essa intermediação. Ou seja, de pessoas que sofreram isso, ser averiguado se teve excesso, que eu também concordo, que muitas vezes tem. Ser punido, com certeza. Eu também concordo, viu, gente? Isso é importante ressaltar. Mas, assim, tudo que é excesso faz mal, precisa tudo ser verificado. E outra coisa, nós estamos doentes, cara. A população, ela tá doente. A sociedade hoje, ela tá doente. Tudo hoje, eu não posso chegar com uma pessoa, não posso chegar para uma pessoa, tudo bem, e aí, como você tá? Querer saber... Você já invadiu a privacidade dela na rua. Isso mesmo. Você entendeu? Eu não estou falando dessa determinada situação, mas eu estou falando num contexto geral. Existem profissões como a que a gente faz parte, que é necessário uma abordagem, certo? Como que seria essa abordagem? Existe mais uma função que eu percebo bem em algumas redes de supermercados, que as pessoas se identificam, os funcionários se identificam lá com uma camiseta, e nessa camiseta tem um nome lá. Posso te ajudar? Certo? Correto. Aí, essas pessoas, elas necessitam, por sua função, de chegar até o cliente, entendeu? Para fazer alguma pergunta, ou elas percebem algum bate-papo entre elas, percebem que elas estão procurando certo produto dentro de lojas, dentro de supermercados. Ou seja, já precisando de um auxílio. Sim, com certeza. E esse funcionário, ele tem a função de chegar até o cliente, certo? E oferecer uma ajuda. Com certeza. Isso não seria constrangimento. Eu acho que na atualidade da gente estão generalizando muito, entendeu? Essa questão de constrangimento, de preconceitos, entendeu? E isso deveria ser revisto na nossa sociedade, porque senão futuramente a gente pode crescer com uma sociedade doente, entendeu? Através disso, está começando a partir de então. A gente se vai abordar alguém, como você mesmo citou, a gente vai abordar alguém e a gente não sabe qual é a situação ou a reação daquela pessoa que está sendo abordada. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. É necessário que seja tomadas medidas, principalmente da área pública,
para que a sociedade venha saber lidar com essa situação atual. É o meu ponto de vista. Não, eu concordo, mas eu tenho, como eu falei, existe uma, como que eu posso falar, um déficit de conscientização da população sobre do que acontece dentro de um supermercado, Sim. tá? Do que acontece entre determinadas funções, mas também tudo que acontece dentro de um supermercado, o funcionário tem que ser instruído, o funcionário tem que ser... certeza. Outra coisa, eu acompanho outras canais, tudo, né? A gente dá uma lida nas coisas. Existem até situações em que empresas fazem entrevistas com o próprio funcionário de dentro para saber se o funcionário precisa de algum auxílio, porque às vezes é muita coisa para fazer. Sim, a responsabilidade hoje em dia cada vez é Exatamente, e é a mesma coisa que assim, às vezes o funcionário ali vem trabalhar, maior boa vontade, mas passou por coisas difíceis no dia, não sabe o que está acontecendo dentro da vida na casa dessas pessoas. Não se sabe o que aconteceu no percurso dele, da sua casa até o trabalho. Exatamente. O que aconteceu. Aí chega lá, tipo assim, ele durante o trajeto ele já tirou o pininho da bomba, ele só tá esperando alguém também chegar com nesse mesmo muro. Aí já era. Você tira pelo trânsito hoje. Não. Quando você está no trânsito, você vai observar qual é a realidade de hoje. A realidade de hoje é essa. Se você fechou o cara no trânsito, sua mãe vai pagar. Com certeza. Pô, a mãe tá bom. Quando sua mãe vai pagar. O cara não te bate, dá um tiro, né? Quando não tem essas situações que o Ailton citou. Existe agressão física, existe o preconceito, claro. Entendeu? Existe a questão do xingamento, entendeu? Até o dano material, que é alguém que está estressado lá, está estourado com a vida, acaba perdendo a razão devido à carga que ela já vem trazendo de suas responsabilidades cotidianas, entendeu? Então, a sociedade, de um modo geral, no meu ponto de vista, está acontecendo isso. Elas estão muito cauterizadas com seus problemas e acaba levando esse problema para outra situação. Concordo. Que não tem nada a ver. Eu já fui vítima disso. Eu já fui líder de algumas empresas, entendeu? E já passei por isso. Por isso que eu falo, tem que ter um intermediador, eu não tô aqui para acusar e falar quem tá certo, quem tá errado. Sim. Mas eu vejo o seguinte, eu acredito que ninguém na face do planeta Terra sai de casa... Não, acho que até para confusão tem gente que sai, mas assim, ninguém sai de casa para trabalhar como hobby. Eu acho que começa por aí. Então a pessoa ela tem uma necessidade, tem tudo. Agora, a partir do momento que isso já começa a ser intensificado de determinado problema, não só de preconceito, não só de racismo, porque a gente tem assédio, a gente tem um monte de coisa, cara. Quem já passou por um constrangimento com o cliente? Sem você ter feito nada, o cliente achar que você está seguindo. Eu já passei. Nossa, eu já passei. Histórias, né? Eu trabalho desde 99. Desde 99 eu trabalho nessa área de comércio. Então sempre vai existir. Eu posso citar posso citar uma situação. Claro. Isso foi recente, hein? Foi recente. Deixa eu contar aqui pra gente descontrair um pouco. Isso foi recente. Eu trabalho em uma nova área, entendeu? Que é a área operacional também, certo? E eu tava fazendo uma ronda, né? No local de trabalho. Eu tava fazendo uma ronda nesse local de trabalho. Porém, o detalhe é que eu tinha acabado de sair do banheiro, meu. Eu tinha acabado de vir do banheiro e fui fazer essa ronda. E quando eu parei em um certo lugar lá, tinha um cliente me olhando. Cidadão. É que você é lindo. Ele tava me olhando, meu. O cara tava parado lá, congelado, e eu... Nem sabendo o que tá acontecendo. Olhando pro tempo, daí a pouco eu... Pum! Eu olhei pro cara. Quando eu olhei, ficou assim, olhando pra mim e falou: "O que você tá me olhando?" Ele falou: "O que você tá me olhando?"
pois não, senhor. Tem uma de João sem braço, né? Eu disse, pois não, senhor. O que está acontecendo? Não estou ouvindo. Ele disse, não, você está me seguindo? Você está me seguindo? Só porque eu sou negro? Ele gesticulou, isso é muito né? chato, E o cara é mais claro que eu, entendeu? É mais claro que eles. Só porque eu sou negro? Aí, daí a pouco, eu fiquei calado. Porque eu vi que os outros funcionários perceberam também. E viram a ação, viram que eu tinha chegado no meu ponto lá, que eu estava parado, viram que eu tinha chegado por um local e esse cliente veio por outro. Não tinha nada a ver. E ele começou se vitimizando, entendeu? E já achou que eu estava perseguindo ele e até foi fazer uma reclamação sobre a minha pessoa. Para você ver em que é uma via de mão dupla. Tem uma versão e tem a outra. Agora, uma coisa que a gente precisa ver, aí eu não estou falando de razão. Eu não estou falando que determinado funcionário ou determinada empresa fez isso contra determinado cliente. Eu estou falando sem essa razão. Estou falando assim, quem trabalha sai de casa para fazer um trabalho. Eu vou colocar um ponto de situação que a gente precisa sair um pouco fora da caixa. Será que se existe um processo desse, como determinada pessoa se sentiu constrangida com determinado funcionário ou determinada empresa, aí cada um tira suas conclusões, será que esse juiz ele não percebe que aquele funcionário ele pode estar passando por alguns problemas, assim como determinado cliente também pode estar passando por algum problema? Você sabe por quê? Porque seguir, o fato de você seguir não é nada, não existe, o cara tá me seguindo. Você sabe por quê? Porque também... Se a sua função é andar, fazer o percurso do seu local de trabalho, você tem que estar ali. Não. Nesse caso, para mim concluir aqui o assunto lá, essa suposta pessoa lá que se achou que estava sendo seguido lá, ele mesmo acabou me constrangendo. Entendeu? Pois é, tá isso mesmo. Eu fui quem passei pelo constrangimento, porque ele acabou gritando lá, fazendo um auê lá, e eu fiquei quieto, eu nem pro cara tava dirigindo olhares, entendeu? E no final da história ele foi fazer uma reclamação e até ameaçou o meu local de trabalho lá de processar. Eu vou processar se eu for perseguido dessa forma outra vez. E a partir daí ele começou me agredindo com palavras. Falou que eu era... Começou chamando uns palavrões lá. Falou que eu não tinha nenhum grau de instrução para trabalhar ali naquela área e não sei o que lá. E, o cara nem sabe quem eu sou, nem sabe qual é a minha história, se eu tenho alguma formação. Sei que o cara me esculhambou. Se fosse o contrário, e alguém pegasse um celular, um famoso celular ali, e fizesse ali uns cortes de edição, de imagem, eu tava ferrado, eu tava na roda. Mas é por isso que eu falo. Que provasse o contrário. Tudo isso é uma via de mão dupla. Se a gente tirar a razão e falar do problema, eu sei que acontece. Eu sei que acontece, mas eu também sei, porque eu passo por isso também, de às vezes você tá fazendo o teu trabalho, você tá pensando por que a tua, o seu ambiente de trabalho tá te proporcionando, vamos assim, você tá pensando no problema no teu ambiente de trabalho, você tá pensando em tudo isso, e às vezes para um cliente, você tá me seguindo? Tentando garantir sua função ali. Você tá fazendo o seu trabalho. Você tá com a... Pode falar, Hilton. Sabe o que acontece também? Tipo assim, você tá lá no corredor, você tá um cliente no corredor de sabão, aí você passa lá, aí você tá indo pra frente, vem o cliente e pergunta, onde fica o sabão? A gente é instruído a levar a pessoa, o cliente até o sabão. Aí, ó. Aí você vai voltar de novo, o cara tá lá. Aí pronto, acabou. É isso mesmo. Começa te olhando, poxa, será que aquele cara tá me seguindo? Por felicidade, você cruza com ele na padaria. Aí ferrou. Então. Eu passei por uma situação faz um tempo já, nessa empresa que eu tô,
Foi um senhor. Eu estava fazendo o trabalho normal. A hora que eu saí ali em determinado setor, já saí na linha de caixa. A hora que eu saí, ele já estava bravo no PDV. Eu olhei para isso, desviei. Não sabia o que estava. Só que eu fiz uma outra ronda. E quando eu passei por um corredor, ele já estava saindo. E ele passou. Na saída, você vê esse corredor. Ele parou, deixou o carrinho na entrada e veio falar comigo. Quando eu vi que ele saiu, eu falei, eu vou dar as costas. Porque eu já sei o que vai vir. Aí eu falei, não, eu não posso dar as costas, porque eu não fiz nada. Outra coisa, tem câmera, tem testemunha, tem tudo. Ele chegou, você tá me seguindo? Eu falei, tem algum motivo? Isso aí. Por que eu deveria te seguir? Por que eu deveria? E outra coisa, a nossa função que envolve tudo isso, tem uma super importante também, que é ser muito solícito para os funcionários e clientes. É que a gente é um vendedor também, né? A gente é vendedor, outra coisa. Sabe quando tem água no chão, que a maioria dos mercados aí tem? Todo mundo tem água no chão. Um acidente, a criança tá comendo papinha lá e cai, não cai. Isso aí é o pessoal de piso que faz. Chama a limpeza, chama o pessoal da conservação, chama tudo para fazer isso. Isso Cliente tudo a gente... passa mal, né? Socorrer cliente passando mal. Exatamente. Por isso que a gente anda observando tudo, né? Com certeza. Aí ele voltou e falou assim, tem algum motivo para mim seguir o senhor? Ele ficou, eu falei, não, vem aqui. Prazer, meu nome é Maurício, eu tô aqui. Da próxima vez o senhor pode entrar, pode vir me cumprimentar, não tem um porquê. Agora, se um dia tiver um porquê, fica tranquilo. Pode ficar sossegado, que na saída o segurança vai te abordar. Fora isso, eu tô fazendo o meu trabalho. Não, então tá bom. Então, é assim. Sim, Agora, você ganhou uma amizade, você mostrou para ele o seu profissionalismo. Não, mas aí é o que eu falo agora, se existisse, aí eu volto porque experiências, né? Se existisse uma experiência negativa sobre esse mesmo fato, eu sairia de fininho também. Você sabe por quê? Porque se eu ficasse lá e provocando ele, inflamar mais, poderia inflamar, poderia criar outras situações. Ele poderia pensar outras situações. Então, mesmo que eu seja xingado, mesmo que minha mãe tenha ganhado a fama, eu viro as costas e saio. O silêncio é a melhor coisa. Entendeu? Por quê? Porque mesmo trabalhando, acho que todo mundo aqui vai concordar. Você pode trabalhar, mas as pessoas lá não sabem que aquilo é um trabalho. Nós somos seres humanos e merecemos o respeito que também o cliente tem que ter nosso. E uma coisa vale ressaltar, isso para constrangimento, isso para racismo, que todos nós aqui deixamos de fato isso. É contra, não sou contra, sou contra tudo, na verdade, tudo isso. Você pode ver, ó, tudo preto aqui, ninguém, nada. Outra coisa, sou casado com uma baiana, tenho o gato preto, adoro vocês. Só que uma coisa a gente precisa saber. Esses dias eu vi, precisa saber não, foi até uma placa que eu achei no estabelecimento. A atitude do meu funcionário, estava escrito assim, a atitude do meu funcionário, dessa empresa, vai tudo prevalecer da qual você dá para ele. Em troca, né? Em troca. Se a empresa ela não investe no profissionalismo dos seus funcionários, com certeza ela vai ter uma fatalidade maior, certo? Se a empresa investe no profissionalismo dos seus funcionários, ela vai tirar um proveito maior através desse funcionário. Ela vai ter uma pessoa capacitada, certo? Uma pessoa profissional e apta para estar trabalhando em determinadas funções. Eu também deixo deixo um adendo aqui. Entendeu? Hoje, em tudo que eu vejo, na verdade, né? Leio, vejo, tudo que acontece até nas mídias sociais que a gente acompanha. Parece que assim, existe um problema entre conflitos entre duas pessoas. Não vai existir entre essas pessoas que vai ser capaz de usar a inteligência e resolver isso parado. O que eu quero mostrar isso? Se você entrou numa situação que às vezes não foi você que causou, vira as costas e vai embora. Silêncio, né? Isso também exatamente. faz parte do profissionalismo. Não, foi uma vez você, o Ailton tinha me falado que ele tava mó correria a loja, você tinha me ressaltado isso, mó correria, você passou em determinado corredor, na sua ronda normal, você deu esse exemplo, voltou porque tinha uma
cliente que precisava de determinado produto desse corredor, e você fazendo uma ronda, achou essa mesma cliente que estava lá. Aí você falou assim, ô moça, eu não tô te seguindo não. Ela, não, tranquilo. Às vezes a gente se sente também tão coagido, constrangido com isso que... Falar, mas você fica tão... Sim. É uma coisa que eu acho que assim, o juiz, alguma autoridade que pegue isso, quem protege o comércio. Aí eu falo assim, eu trabalho no comércio há 18, 19 anos, eu nunca vi ninguém ir lá proteger o comércio sobre os seus interesses. Tá? Isso é sobre, também tem gerente que é agredido, tem gerente que é ameaçado, tem operadoras de caixa, isso ninguém fala. Operadores de caixa que é sofrido, operador... Segurança. Isso ninguém vê. Outra coisa, a gente fala tanto de constrangimento, não vou colocar nem o racismo nisso, mas de constrangimento, qualquer pessoa que chega até... me constrangiu, me expôs, beleza. Você vai no mercado, você se sente constrangido que tem alguém, isso que você julga, né? Que as pessoas julgam, que tá te seguindo, beleza. Só que você vai no banco, a porta não abre, o segurança fica olhando pra você como se você fosse tirar uma bazuca da bolsa. A pessoa passa olhando na bolota do teu zóio, assim, como se você fosse sendo uma ameaça, mas não é constrangimento isso. Isso não é constrangimento. Então acho que a gente precisa um pouco rever nossos conceitos. Outra coisa, até estava debatendo aqui com os meninos. Qual é mais fácil, você roubar R$1.000 de um banco ou R$1.000 de um mercado? É bem simples, se você for lá encher a bolsa no mercado, às vezes não tem nem segurança, às vezes não tem nem prevenção de perdas, às vezes não tem ninguém lá, você consegue sair, beleza, perdeu, a gente não conseguiu vir, não conseguiu provar, às vezes a gente tá lá, não viu e vai sair, vai levar. É mais fácil você fazer isso do mercado. Agora então, por ser mais fácil, passa lá, sou constrangido. Agora no banco, que o pessoal faz arrancar roupa, olhar, às vezes o cara passa na tua frente segurando a arma, não é constrangimento. Isso não é. Tem um porém também. 19 não é 100, cara. Tem um porém. E se o cliente for roubado dentro do estabelecimento comercial? Mas é uma pergunta? Não, eu vou chegar lá. Então chega. Se o cliente ele for roubado dentro do estabelecimento comercial e não houver segurança lá, qual é o argumento que ele vai ter? Não, mas você... Poxa, o ambiente não tem segurança. Então. Entendeu? Por isso que a gente tem que ver os nossos conceitos. Rever, pelo menos, entendeu? Procurar saber o que é que a gente vai argumentar nessas situações. Não, Não é chegar e já chutar o... Não, todas as pessoas, a partir do momento que se sente constrangida ou foi vítima de racismo, deixando o fato que a gente não concorda com nada disso. Jamais. Feminicídio, a gente vai falar muito aqui sobre isso. Eu acho que tem que procurar justiça, mas a justiça ela precisa sair um pouco, precisa sair um pouco, entender como que funciona o mercado. Tá? Por quê? Porque o juiz ele vai lá no mercado, todo juiz vai no mercado. Fazer compra. Então, mas já chegou lá e falou, chama um gerente aí, deixa eu conversar com um funcionário. Como é o dia a dia? Como o cliente vem te atender? Como os gerentes também, ou os encarregados, deveriam ver o setor dos funcionários. Exatamente. Ou passar uma situação, entendeu? Vamos supor que eu sou gerente de uma loja e eu vejo que está havendo muita reclamação de certa função lá. Será que o gerente ele está familiarizado com esse funcionário? Então, mas para saber realmente o que está. Então, mas é aquilo que eu falo, por isso que a análise de tudo, porque onde entra cliente, a mesma coisa, em determinado horário, eu sou funcionário daquela empresa. Sim. Mas em determinado horário eu sou cliente. Depois que você passa assim como se eu faço compra em outro estabelecimento, eu também sou cliente. Então eu sei o que vai acontecer. É mais ou menos isso. Agora, não é porque dentro do meu ambiente de trabalho eu sou um profissional que eu vou deixar de ter os meus direitos quando eu fizer a compra ou ser exposto em outro. Eu tô querendo mostrar assim que tudo tem um balizador, tudo também tem uma racionalidade para ser pensada, só que, como o Ricardo mesmo falou, da mesma forma que você fez a pergunta, será que o gerente está familiarizado com determinado funcionário? Na minha opinião, o gerente ele tem uma função. Só que assim, a partir do momento que algo aconteceu primeiro
com o funcionário, quem tem que saber é o gerente, através desse funcionário. Sim. Agora, eu vou conversar. Terceiros, né? Exatamente. Ter uma informação por terceiros, aí já é outra situação. Já vai chegar Entendeu? tudo redondo. Pode ser que haja um acréscimo ali, pode ser que alguém tire alguma vírgula do que aconteceu, entendeu? Então é necessário que a pessoa passe, Mas exatamente. Agora, para que ela entenda. e se o funcionário não passa para o gerente? Quem fica refém são duas pessoas. Uma hora vai explodir, o gerente vai vir em cima do funcionário. Com certeza. E o funcionário vai lá, mano, e agora? E ele. Sem ter nem a mínima oportunidade de se defender. Exatamente. Agora, aconteceu uma situação com você. Tá lá, beleza. Aconteceu, chefe, ou chama lá quem for. O responsável. Aconteceu isso. A minha postura foi essa. Eu fiz dessa forma. Beleza. Da Isso. mesma forma, Você como se algo também for de errado. Chefe, aconteceu uma situação. Cara, Não eu esconder, você tem que não agi errado. Quer dizer, aqui, tal, eu agi errado. Eu fiz isso, Eu fiz isso, esqueci. fiz isso. Foi igual, o que ele tá citando aí foi igual essa semana. Foi anteontem, se eu não me engano, lá aquela situação lá do rapaz que comeu lá um negócio. E a gente foi passar pro gerente. Por quê? Porque o gerente já tinha informação de terceiros. Tá vendo? Então já tá Da tendo- determinada situação, né? Então, e tá tendo muito aventureiro na nossa profissão. Então, Exatamente. aí o que acontece? Aí eu me dispus, né? Falei pro Ailton, eu disse, Ailton, eu vou lá conversar com o nosso superior e expor a nossa versão para ele. Porque senão Para fica aquele que conflito. ele não ficasse sabendo apenas por boca de Sim, terceiro, exatamente. entendeu? E outra coisa, pelo fato também da Detalhe gente. que a gente nem sabe o que foi que passaram para ele. Mas também tem um ponto aí. Toda vez que a gente se aproxima do gerente e o cara é firme, a gente só tem resultado para entregar. Com certeza. O funcionário, isso. Esse é o Porque profissional. geralmente o gerente ele não quer problema, ele quer Ele você quer a resolve. solução. Não, quer que você na verdade, na verdade é o seguinte, quando chegar o problema em você, ele quer resolvido. Então isso mesmo. E eu concordo. Não tá citando nomes aqui. Não, isso não tem nada a ver. Tá Muito expondo aventureiro. aqui, entendeu? A gente tá falando do que acontece. E não é só no nosso ambiente de trabalho, lá, todo mundo já. Sim, com É certeza, em todos de os modo lugares. geral, Todos os lugares, isso aí. entendeu? Só tem que abrir mais a cabeça, né? Tipo assim, que agora eles acham que tem um cabelo calicalon, usa boné, chinelo, tatuagem. Não. Por isso que acaba também acontecendo isso de o pessoal ficar falando que tá sendo seguido. Sim, com Porque hoje em certeza. dia é normal Já o cara vi ter muito tatuagem, isso. ter, sei lá. Mas o pessoal não sabe, então, é o que eu falo, os aventureiros, os caras não sabem trabalhar, não é profissional. Não trabalha pela atitude da pessoa, né? A gente trabalha sobre a atitude das pessoas, não vestimento, cor. Não, jamais, Exatamente, jamais. exatamente. Mas tem muito aventureiro e aí acaba queimando Sim. quem é profissional. Exato. Eu Exatamente. já fui encarregado de uma certa empresa de segurança, certo? A gente fazia segurança. E antes eu tenho algumas formações nessa área operacional e estou buscando mais ainda conhecimento que eu estou fazendo faculdade para essa área, entendeu? E eu sempre aconselhava os meus colegas, entendeu? Eu falava para os caras, antes de você trabalhar nessa área, que é uma área de risco, entendeu? Você se expõe ao público, você não sabe com quem você está lidando, procura, meu irmão, se profissionalizar o máximo que você puder. Faz cursos, busca participar de palestras, entendeu? Faz treinamentos, busca conhecimento de pessoas que já têm mais uma bagagem, entendeu? De mais tempos nessa área. E eu sempre aconselhei as pessoas que estavam subordinadas a mim. Por quê? Porque eu via os acontecimentos e eu estava no meio. Eu presenciava. Exatamente, lógico. E eu mesmo, eu estava como um exemplo para o pessoal, entendeu? Eu pratico artes marciais, eu estudo essa área da segurança privada e segurança pública. Para quê? Para me oferecer um profissionalismo a mais na área que eu tiver atuando. E saber até onde você pode ir, né?
E eu também compartilho o meu conhecimento com meus colegas Eu de também. trabalho. É um- Entendeu? Não é normal. O que eu souber, eu sempre estou passando para os meus E na colegas. nossa profissão, na entendeu? nossa área, todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Com Todo dia. É Desde aquela... 99 que eu trabalho, sempre não é a mesma coisa, que a pessoa fala, é a mesma coisa. Vocês só ficam andando. Né? Não é. Não. Jamais. É uma responsabilidade. Tanto é que acho que não é novidade para ninguém, acho que já pegou quem está assistindo a gente o que a gente faz. A gente pegou esse tema de constrangimento, sobre abordagem, sobre o que aconteceu em determinado, só para mostrar um pouco do que acontece, do que precisa ser visto lá fora como cliente, tanto aqui dentro como funcionário, tá? E lembrando que a gente não vai citar nomes, não é para citar nomes, tá? jamais. Se você conhece a gente, só Nem fala. defamar ninguém. Não, esse negócio, esse. debater. Você conhece É a gente, debater. um abraço para você. Vocês aí. É lógico. Vamos lá, Tá. vamos Se se inscrever, inscreve hein? lá no nosso canal. Fazer a hein? gente crescer junto aí. Vamos Logo aí. mais Foi. a gente tá interagindo aí com os Com seguidores. certeza. Isso é importante. E só para terminar esse assunto, tem uma coisa que vale a pena ressaltar, tá? A gente precisa, e quando eu falo a gente, é num contexto de sociedade, num contexto de comunidade. As pessoas primeiro, não tem culpa do que a gente vive. Isso é capacidade nossa de saber administrar, temos que ter essa capacidade. E outra, a gente não pode ser o reflexo negativo da vida das pessoas sobre nós. Com certeza. Tá? Se determinada pessoa, é o que eu faço, e eu já passei por isso, se determinada pessoa, me xinga, já fui xingado, Também. já sofri agressão, Já também. cuspiram na minha número, cara. aí ó, aí o que acontece? Simplesmente, às vezes, virar as costas e sair e deixar outra pessoa falar, não é falta de educação, Nessa situação. não é. Tá, a gente só, exatamente, é só um contexto. Um modo de Não, é o modo inteligente de prevenir algo pior. Com certeza. Porque Tá? É algo pior. Por quê? A pessoa, às vezes, você vai chegar lá. Isso eu tô colocando num contexto geral. Tá? Até mesmo tem um na monte de rua. diferença vai sobre só isso. jogar gasolina no fogo. Exatamente. Aí o que acontece? Você vai lá, ele acha que tem o direito e você acha que tem o poder. Aí já viu, né? Conflito. Pega o terceiro, filma, fala o que quer. Pega um que cai na situação além da de filmagem, paraquedas, né, tomando água de coco na janela, aí já viu, né? Vira aquela... Só... Então, só para resumir o dia de hoje, foi esse assunto que a gente queria abordar para vocês. Existe um contexto muito grande sobre isso. Essa é a nossa primeira aparição e vai continuar aparecendo. Aonde você me vê, aonde vocês me verem, você vai ver os dois. A gente vai trazer convidado, a gente vai trazer assuntos, polêmicas. polêmica, tudo. Trazer novos cenários, Projetos novas sociais. novidades, Divulgar projetos sociais. pessoas Exatamente. polêmicas também. E lembrando que todos nós aqui, principalmente eu e os meninos aqui, nós temos uma experiência de vida. Tudo isso serve como bagagem para mostrar para vocês o lado tanto como profissional, o lado nosso de opinião e às vezes o próprio lado do que a gente vive. Os três lados, trabalho, que é o profissional, o lado que a gente vive e o lado que a gente sempre está nos mostrando, são três coisas diferentes. Então, para você que chegou nesse vídeo, esse é o Pod Brothers ABC. A gente quer que você curte, compartilha, principalmente, essa é a base, tá? Comenta o que você Perguntas achou, também, pode perguntar. coloca pergunta, comenta, porque vai vir muita coisa nova, tá? Então, a nossa conclusão do dia de hoje dessa situação. Não concordamos com racismo, não concordamos com Jamais. feminicídio, não concordamos com Qualquer tipo de preconceito. qualquer tipo de preconceito. Acho que vocês estão bem claros, né? Qualquer tipo de preconceito. A gente vai admissível. entrevistar qualquer um. Para mim, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Então eu Está na quero Constituição. deixar aqui... Oi? É um direito constitucional. Exatamente. Na Constituição Federal, o artigo 5º. Exatamente. Ó, Direitos individuais. Hoje eu quero deixar um abraço para vocês que nos assistem, mas eu quero oferecer
esse dia de hoje, principalmente para as nossas famílias. Com certeza. E você não tenha dúvida, isso aqui acredito que já vai dar, que vai ser abençoado por Deus. Isso aqui é um trabalho para vocês. Tudo que isso aqui, por mais em que ainda não seja perfeito, está sendo feito com muito carinho, com muito amor, tá? Mas eu também quero deixar, homenagear a minha família, o meu irmão que está ali, ele não vai sair, que está me ajudando. Daqui a pouco nós vamos contratar alguém da Globo, sabe? A gente vai, quero homenagear eles, é claro, os meus amigos aqui, Ricardo e Ailton, a gente vai estar sempre. Calma que eu vou passar a bola para vocês. Só que eu não posso esquecer de 2 pessoas, cara. Tão longe, mas são meus amigos, e esses vídeos eles vão ver. E eu vou saber se eles vê, porque eu vou perguntar o que aconteceu no final. Eles vão saber se vai passar o nome deles. Um abraço pro Anderson, tá? Anderson Araújo, galera. E o Marcos Vinícius, tá? E a todos vocês principalmente, tá? Então eu deixo aqui meu muito obrigado. Curte, comente, compartilhe. Ailton? Agradecer a todos os seguidores. E tamo aí, vamos crescer junto. E fiquem com Deus. Foi um prazer falar com vocês. Beleza, galera? Mais uma vez aqui para finalizar, eu quero agradecer também a todos e principalmente todas aquelas pessoas que nos conhecem na nossa área de trabalho. É isso aí, galera. Bom dia, dá uma boa tarde, não custa nada. Contamos com vocês, hein? Vocês serão cobrados, hein? Vocês serão Curte, cobrados. comenta, compartilha o nosso Vamos meio lá. de descontração aí. Logo mais a gente vai trazer novidade, a gente traz alguns brindes também. Com certeza. E a gente vamos interagir com a galera e trazer algo que seja chamativo. Mostrar o Tanto outro lado do comércio. Né? Na área da sociedade, quanto na área, principalmente na área que a gente trabalha, beleza? Para a gente trazer ideias que as autoridades também que veem o nosso trabalho podem adotar, beleza? Mandar um abraço aqui para o município de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá. Aqui a gente deixou a sigla ABC, porém vai abranger Com certeza, todas com essas certeza. regiões. Um abraço a todos, que Deus Nossos abençoe parceiros de vocês. serviço também, que não estão aqui. Isso. Exatamente, Um abração é. pro Gilvan, Ângela, Elisângela, todos vocês aí do nosso trabalho. Edilson. Então, gente, é isso. Obrigado por você estar aqui comigo, obrigado por você ter acompanhado. Esse é o primeiro de muitos e a gente já se vê em breve. Fiquem com Deus, um abraço. Fui!